Lauro Quadros. 1h05. Excelsior Pneus, promoção Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. E a temperatura 15 graus. Santa Clara há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Produtos Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, Casa Quente Tumeleiro. Tudo em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro Mastercard. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Car House Toyota, incomparável. Next Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. A pergunta da Interativa está aqui, ó, sempre para a Nasali, né? Nasali.com.br. Segunda, vê se tu consegue aqui, Guerrinha, separar a segunda. Não, aqui embaixo dessa aqui, ó. Só tem uma, mas espera um pouquinho mais. Em algum lugar tem que estar aqui, ó. Eles vão trazer daqui. Nasali.com. Tá aqui, ó. Últimas unidades do Lovely na São Luís 600. Nasali.com.br. A pergunta da Interativa tá aqui, não tá em casa, Cacalo, olha aqui, ó. Qual a solução para a seleção brasileira? Jogar com Fred, com Jô ou sem centroavante? Felipe está tentando de tudo, já botou o Henrique no meio campo, primeiro colocou o Paulinho, que o Luiz Gustavo não joga, depois o Henrique, que é um terceiro zagueiro, e houve um momento, Guerrinha, aquela tua ideia do flutuante, houve um momento em que ele tirou o centroavante, recheou o meio campo, liberou mais o Neymar. Tu tivesse essa ideia aqui? Mas eu acho que para começar, vai começar com o Fred, acho que está certo em começar com o Fred. Mas eu não acho que o Jô seja a solução. Talvez até num momento de apreensão no jogo, que tomara não aconteça, aí de repente, sei lá, vale tudo. Aí vale. Mas ele abriu mão do centroavante num determinado momento, ele abriu mão do tem que ganhar o centroavante. meio campo, né? O meio campo é que é importante ganhar. Então, o Brasil tem dificuldade no seu meio campo. Pois é, Guerrinha, mas tu tem que povoar o meio campo, ter mais jogadores do que a Colômbia no meio campo para abrir mão de um centroavante, é porque está pouquinho o futebol brasileiro. Né? Mas hoje os times estão jogando, Cacalo, quase todos eles no tal de 4-1-4-1. O que significa? Esses 4 do meio, eles chegam na frente. Tu ganha o meio, geralmente tu ganha o meio com 4 caras, né? Mas o problema é que o Brasil não ganha o meio, o Brasil está perdendo o meio. A segunda bola é sempre do adversário. E o Argel estava aqui de manhã, o Argel disse exatamente isso, que os adversários do Brasil, todos eles, têm um a mais no meio do campo em relação ao Brasil. A segunda bola nós perdemos todas. Mas é porque o Brasil está jogando com 3, né? É porque o Oscar joga pelo lado, o Hulk joga pelo lado, daqui a pouco estoura no de alguém ali, né? Mas eu queria falar para vocês que evidentemente vocês vão dizer que é óbvio, né? Mas é que ontem confirmei mais uma vez, assistindo aquele jogo da Argentina, o que difere um super craque dos demais jogadores, né? O Messi não jogou bem, o Messi não fez uma grande partida. Mas em determinado momento, no finalzinho do jogo, quando ele deu aquela arrancada, e o time inteiro, o adversário, correu para bloqueá-lo, que ele ia fazer o golo, ao contrário de qualquer jogador brasileiro firulento, que ia buscar drible, buscar qualquer coisa, ele com humildade, com coletividade, colocou o outro craque do time na frente do gol. É impressionante a simplicidade e a falta de egoísmo desse jogador. Que jogador fantástico. Isso que ele estava vomitando, estava se sentindo mal. Agora tu vê. Pronto, ele. Pois é, o Maurício Saraiva e o Potter colocaram, acho que foi na TV com o seguinte, numa Copa, vocês vão me ajudar. Ronaldinho faz exatamente essa arrancada que o Messi fez e dá esse tapa pro lado para quem fazer o gol agora. Contra a Inglaterra em Hamamatsu. Tá aí, Pedrão, tu tá aí, Pedrão. Contra a Inglaterra em Hamamatsu, no jogo que depois ele foi expulso, depois de fazer um gol, uma cobrança de falta lá do meio, o goleiro tomou um frango. Mas nesse lance, é o último minuto do primeiro tempo, o Brasil tá perdendo para a Inglaterra por 1-0, numa falha do Lúcio. O Diori tá ele pega a o Ronaldinho pro Rivaldo, né? Ele pega a bola na linha de lado, no meio do campo, passa por 2 adversários, dá para o Rivaldo fez exatamente o gol que o Di Maria fez ontem. Uma repetição. É por isso, Pedro, que esses 2 jogadores, Ronaldinho, Gaúcho e Messi, foram algumas vezes escolhidos os melhores do mundo, né? É outra turma, né? Vem a pergunta que está todo mundo não. Algumas pessoas estão fazendo, porque nessa hora joga bem o cara que não foi convocado, joga bem o cara que está no banco.
Então tem muita gente repetindo, não é tanto Robinho, não é tanto Kaká, é repetindo o nome do Ronaldinho, que deveria ter sido convocado. Tu acha que deveria? Não, acho que nesse momento não, o Ronaldinho acabou, né? E o Ronaldinho resolveu fazer festa, fazer outra coisa. Mas que foi um jogador maravilhoso, que naquela Copa do Mundo foi espetacular, tanto ele como o Nazário, como o Rivaldo, você não tem a menor dúvida. Pedro. Hein? Olha, é Zé Alberto aqui, sala de conferências da Granja Comari. O Neymar é o jogador que está na entrevista coletiva. Só que hoje tem coisa diferente, vocês que analisem o que significa. Estão na mesa, além do Neymar, o presidente da CBF, José Maria Marim, e Wilson Ribeiro, que é o presidente do Curitiba, que é o chefe da delegação. O Marim está falando antes do Neymar, tem um pronunciamento agora. Está falando, fazendo um institucional sobre a nova Granja Comari. Será que o Marim veio aqui se despedir da Comari? O Brasil parece que vai voltar. Não, está falando do Museu do Futebol também. Então esse é o cenário. Quando o Neymar começar a falar, a gente informa daqui. Lauro, Pedro. Ô Pedro. Todo ouvidos. Ô Pedro, é o seguinte, depois de alguns dias de ausência no sala de redação, no seu horário original, né? Eu me considero um sobrevivente. Sobrevivi ao frio, a chuva e a mediocridade do futebol da seleção brasileira comandada pelo Filipão Scolari. É uma seleção medíocre. E se nós fizermos uma comparação, evidentemente, entre a seleção brasileira e a Colômbia, não existe essa possibilidade de comparação, porque a seleção brasileira nunca... Os números são completamente diferentes. Tudo a favor do Brasil, né? E a Colômbia nunca chegou às quartas de final de uma Copa do Mundo. Mas eu estou muito preocupado com esse jogo da sexta-feira, tio. Estou muito preocupado. Tomara que nós não tenhamos uma sexta-feira de sofrimento, Pedro. Porque o futebol da seleção brasileira hoje, ele é complicado contra qualquer adversário. Não é o problema da Colômbia, é o problema do Brasil. Agora, francamente, eu acredito que o Filipão vai mexer, vai mudar, o Brasil vai melhorar. Eu estou achando que esta involução do futebol brasileiro tem um ponto final, e terminou contra o Chile, naquele cagaço extraordinário que todos nós tomamos. O emocional está muito forte, o estresse está muito forte, a pressão é obrigado a ganhar porque joga em casa. Eu quero que pelo menos, Cacalo, passe pela Colômbia para chegar entre os quatro, porque tu chegando entre os quatro, tu chega no fim de semana. Mas vem cá, vamos ser justos. Eu também acho que a seleção brasileira, como o Pedro disse, qualquer jogo para a seleção brasileira é difícil. Desculpa, mas quem é que ia dizer que a Holanda ia ganhar do México só aos 47 do segundo tempo? Quem é que ia dizer que a Argentina, com aquele time de ontem, ia ganhar daquele jeito? Quem é que ia dizer que a Alemanha ia para a prorrogação? Fala, Zé. Cacalo. Vai começar aqui a entrevista do Neymar. Neymar, boa tarde, Neymar. Que bem no canto. Tudo bem? Boa tarde. Neymar, foi uma preocupação total depois do jogo contra o Chile, ver você ali com proteção no joelho, depois de ter marcado o último gol de pênalti. Conta pra nós. Primeiro, fala um pouco desse período pós-jogo contra o Chile, seja ele ter o problema físico, mas questão emocional de todo o grupo, e como é que nesse período o grupo e você principalmente se prepara para esse jogo contra a Colômbia lá em Fortaleza? Eu estou bem, já estou recuperado, e depois emocional, acho que ninguém está com um problema emocional, está todo mundo bem. Foi um jogo emocionante, que houve muita emoção, eu fui onde fiquei muito emocionado, todos os jogadores, e cada um tem a sua emoção, Mas estamos todos bem, todos preparados para enfrentar a seleção da Colômbia e, se Deus quiser, passar de fase. Neymar, boa tarde. Você e o James Rodrigues são dois dos principais destaques da Copa do Mundo até agora. E os dois têm 22 anos. É raríssimo um jogador nessa idade conseguir já brilhar em Copa do Mundo, puxar pelo histórico, mesmo as lendas aí do futebol demoraram mais do que isso. Por que é tão difícil? Qual é a virtude maior que um jogador tem que mostrar para nessa idade ser destaque de um Mundial? Ou qual é a virtude maior que ele tem que ter? E o que você acha do James Rodrigues? Se você já o observava antes da Copa, já te chamava atenção? Já sabia que era assim um grande jogador,
né? E vem demonstrando todo o seu talento na Copa do Mundo. E acho que o que tem que fazer é que tem que jogar futebol. Futebol não tem idade. Claro que experiência ajuda, mas eu sou um cara que tenho 22 anos, que já passei por muita coisa na minha vida e onde eu aprendi muito. Então, querendo ou não, eu já tenho um pouquinho de experiência. Isso ajuda, né? E foi o que eu falei, acho que não tem uma virtude de tem que fazer isso e aquilo. Não, tem que chegar e jogar bola, botar seu futebol em prática. Neymar, aqui do seu lado direito, tudo bem? Opa. Hoje o Felipão, pela primeira vez, testou o time sem centroavante. Tirou o Fred no segundo tempo, preencheu ali mais o meio-campo, até foram várias bolas roubadas, né, no fim do treino, vocês fizeram vários gols. Essa formação sem centroavante, como que você se encaixa nela? Você acha que pode funcionar até para essa bola ficar mais no pé de vocês? Eu me encaixo em qualquer tipo de formação. Agora, a gente tem um treinador, um excelente treinador para isso, para ele que resolve as escalações, né, o jeito como a equipe vai jogar. E nós, atletas, temos que obedecer e fazer de tudo para o time vencer. Né? Agora, eu não tenho como falar, né, te dar essa resposta, mas o time com o centroavante ou sem, a gente tem que jogar futebol. Aí um trecho Neymar, da entrevista boa tarde, do Neymar aqui no Sala, senhores. Depois a gente volta, se for o caso, aí com algum ponto importante da entrevista do Neymar. Esse negócio de sair sem o centroavante, começar sem o centroavante, o Guerrinha tem razão, Pedro. Eu acho que começar sem o Fred, sem o centroavante, eu acho que não vai acontecer. Se a gente conhece o Felipe, não vai acontecer, né? Jogar sem o centroavante, nós voltamos ao tempo do Mano Menezes, né, que fazia exatamente essa circunstância, o Hulk e o Neymar mais adiantados. Essa era a seleção do Mano Menezes, que não deu muito certo, né? Nós fomos, inclusive, derrotados pelo México nas Olimpíadas, né? Agora, o Fred e o Jô também estão pedindo para sair, né? Puxa vida. Aliás, Cacalo, ontem eu vi o Lukaku e me lembrei de ti, cara. Um negão de 1,80 m e poucos no time da Bélgica, entrou, ele tinha um problema de tornozelo, entrou no fim do jogo. Aí na prorrogação ele fez o lance para o primeiro gol e depois fez um golaço em cima do goleiro americano. O goleiro americano fez pelo menos 15 defesas, assim, absolutamente impensáveis. Era para ser 8-0 o jogo. E o Lukaku, esse, primeiro cara que eu me lembrei, o Cacalo. O Cacalo adora um centroavante grandão. Mas eles têm decidido, né, Pedro? Evidentemente que há jogadores de meio campo que são craques, que também têm sido decisivos nas partidas, mas eu acho que, primordialmente, eu não sei se vocês concordam comigo, essa Copa tem sido, enquanto Copa, extraordinária. Isso aí não se fala mais, é uma Copa, é a Copa das Copas, tá? É extraordinária. Mas o que eu estou pensando é que, primordialmente, essa Copa tem sido a Copa dos goleiros. Quase todas as seleções têm goleiros extraordinários. O Neuer da Alemanha, por exemplo, é uma coisa incrível. O Guerrinha estava junto comigo, com o Rui, nós estávamos comentando o jogo no Beira-Rio. Quando a Alemanha está no ataque, é uma pena que não tem uma câmera mostrando ali. Às vezes ele está além da intermediária, é uma coisa inacreditável. Ele é o líbero da Alemanha. Esse goleiro Howard Eu só acho que tem um engano, Lauro. Hein? Acho que tem um engano. Tu falaste do Neuer, né? Eu acho que ele não é goleiro, é líbero. Pois ele, ou pelo menos foi nesse jogo. Até falei no comentário. Espetacular. Falei que ele é volante. Eu cheguei a falar o exagero, dizer que ele é volante. Esse Howard dos Estados Unidos tem um papo de que ele é autista. Não autista ao extremo, como o Messi tem um problema cromossômico lá e tem um pouquinho de Down e tal. O barbudo esse, o goleiro... Imagina se não tivesse. Aquele Ochoa da primeira fase, considerado o melhor goleiro da primeira fase. O nosso Júlio César, que foi decisivo. Pô, vem cá. O goleiro do Chile é bom. O Chile, bravo. Pois é, eu fico nesse capítulo o goleiro da Costa Rica também, né? Mas eu fico nesse capítulo dos goleiros, porque o Pedro destacou o goleiro dos Estados Unidos, que é realmente extraordinário. Mas eu fosse dirigente de clube aqui no Brasil, cara, presidente de um clube de futebol, eu contrataria o goleiro da Nigéria ou o goleiro da Argélia. Dois extraordinários goleiros também. Dois extraordinários goleiros. Impressionante. O goleiro da Argélia, o Emboli, é um troço fenomenal, negrão enorme. Cara, parece mentira, o goleiro que foi mal nesta primeira fase da Copa é o goleiro campeão do mundo, talvez um dos melhores goleiros, que é o Casillas. É verdade. Né? E o goleiro italiano, que é muito bom,
também não foi tão bem assim. O Pedro foi tão bem o goleiro da Argélia que eu já estava me cuidando para não me apaixonar por aquele negrãozão. Mas o Cacalo se apaixonou pelo Lukaku. mas O Cacalo eu se ia- apaixona assim à primeira vista. Pedro, Não. eu ia empilhar centroavante vendo essa Não, não. Copa aí. A paixão a paixão do Cacalo não é essa, Pedro. A paixão do Cacalo é pelo Balotelli. Balotelli é a paixão do Cacalo. Foi mal, hein? Foi mal. Foi Isso mal. Não. Mas o Balotelli foi mal e o Lukaku tá indo bem. Eu acho que ele pode trocar a paixão. Agora, Pedro, esse Isso negócio, acontece. eu não gosto. Mas desculpa, Kenny, esse centroavante, Pedro, que tu referisse aí, Lukaku, é belga, né? Belga, joga no Everton da Tu acha Inglaterra. que esse centroavante joga em time brasileiro ou não tem firula suficiente para jogar no Brasil? Ele joga onde ele quiser, a hora que ele quiser, no centroavante- time É um que ele espetáculo, quiser, Centroavante da Costa É um o Rica. salário que ele quiser. O Campbell, centroavante da Costa Rica, joga em qualquer time do Brasil. Agora, outra coisa, Pedro, eu não aguento mais essa história de dizer que um jogador tem idade, tá com excesso de idade e tal. Eu não aguento mais isso. O cara tem que jogar, tem que ser bom ou não. Não interessa se o cara tem 40 anos. E eu com isso. Sim, radialista com E eu 90, conheço. tudo bem, qual é o E eu problema? conheço. Sabe que agora a Colômbia, Pedro, a Colômbia tem um jogo. Eu não sei se ele vai atuar ou não contra o Brasil. O Mondragón. Aí, o Iaps vai. Não, o Mondragón, o reserva dele. O Mondragón tem Sabe que idade 43. tem? 43 anos de idade. Mas ele não está vai. na seleção. Mas esse não vai Ele jogar. foi convocado para a seleção com 43 anos de idade. Então não interessa a idade do cara, interessa se ele é bom ou não é. Só isso aí. Porque olha aqui, o que eu vejo de jogador com 17 anos, 16 anos, ruins para danar. E aí? Qual é o problema? Se eu não der para contratar esse centroavante da Bélgica, Pedro, quem sabe aquele ruinzinho, aquele que joga na Holanda, o 9, aquele da Holanda também, me agrada aquele também. Qualquer um dos dois, o titular ou o reserva. O único que não te agrada é o Campbell, porque é baixinho, né? Tu gosta de grandão, né? Esse é bom jogador. Prefiro, Pedro. Prefere, O eu sei. Campbell é muito bom, cara. Tem o Shaqiri da Suíça também, que é do meu tamanho. Mas faz gol pra chuchu, né? Não, e o que enche o saco, aquele Shaqiri, né? Mas ele Porra. complicou onde que não foi mole. Eu não sei como é que vai terminar esse negócio aí também. Eu acho que tá muito enroscada essa Copa aí, viu? Guerrinha, eu acho que quem arrumou o inimigo que não estava contando foi a Argentina. Ah, é Esse time verdade, da Bélgica Concordo. podia... Olha, o Cláudio Brito hoje da manhã no comentário diz assim, estou prevendo uma final Brasil e Bélgica. Eu não duvido. Agora, Pedro, a Argélia só perdeu a sua vaga diante da Alemanha, porque visivelmente na prorrogação os jogadores da Argélia estavam liquidados fisicamente. Eles não tinham nenhuma condição de disputar a prorrogação, mas tinham que disputar a prorrogação. E aí eles perderam o jogo, por falta de preparo sabe físico. Quem tem uma coisa também engraçada, o time alemão, eu ontem estava lendo sobre isso, o time alemão está no bagaço. Também. O Khedira não começou o jogo porque está sem condição física, o treinador disse. Não tem condição física. O Schwarzenegger também saiu do campo, olha, mal, caminhando mal, todo balhado. Né? Engraçado isso, né? Eu penso que o Brasil passa pela Colômbia. Independente da escalação, por todas as questões inerentes ao próprio jogo, ao local, etc., eu acho que o Brasil passa pela Colômbia. Mas eu sempre apontei a Bélgica como uma candidata, porque vinha jogando muito bem, vinha de uma série de jogos invicta, e sempre tive medo da seleção belga. Mas olha, estou com muito receio e acho que é séria candidata, já tenho dito isso, escrevi isso. Para mim, uma seleção coesa, que joga duro, que joga bem, que tem grandes jogadores, é a seleção francesa. Também é a Copa das coisas estranhas, surpreendentes. Por exemplo, o Klinsmann, alemão, Klinsmann, treinador dos Estados Unidos, cantando o hino dos Estados Unidos. Aí eu que sou velho, recuo 70 anos, imagino assim um alemão em 1944 cantando o hino dos Estados Unidos. Bom, mas o tempo passou. É que nem o Benzema, que não canta o hino da França, a Marseillaise, espetacular, porque tem aquele trecho, né? Do sangue impuro. Can sangue impur. Ele acha que o sangue impuro, isso foi feito há 200 anos, que o sangue impuro é o sangue argelino. Não era. Na época, o sangue impuro era o sangue do alemão, por exemplo. Né? Então, mas tudo bem. Realmente é uma letra que tem que ser contextualizada na época. Hoje em dia é um absurdo, né? Agora, Pedro, hoje para mim é um dia muito legal, muito bonito, porque primeiro porque voltou o sol em Porto Alegre, né? A gente renasceu aqui em Porto Alegre para a vida, porque não dá mais para aguentar. Mas sobretudo porque hoje o Internacional vai jogar à noite, Pedro, e às 19 horas. E o pessoal da Sport TV, os nossos colegas da Sport TV, decidiram transmitir esse jogo do Internacional.
esse jogo do Internacional contra o Metropolitano. Lá em Criciúma, né, Guerrinho? Não, em Blumenau. Em Blumenau, a partir das 19 horas. Porque os caras do Sport TV, eles são inteligentes, Pedro. E eles, puxa vida, nós estamos mostrando vários jogos ruins de seleções aí. Vão mostrar, finalmente, um bom time de futebol. Então, decidiram mostrar o jogo do Internacional. E eu quero parabenizá-los por isso. É uma boa alternativa, sim, porque não tem jogo da Copa hoje. Mas o Cacau tá falando da França. Eu tô me lembrando, Cacau, de 2 jogadores, o Matuidi, que deu uma chegada criminosa no jogador da Nigéria e o retirou de campo e certamente o mandou para o hospital, mas é bom jogador e dá pau. Do Pogba, que é aquele jogador do Juventus que fez o gol contra a Nigéria. Mas vamos adiante, Pedro, vai adiante. O Valbuena, que joga de futebol. Que armador. O Benzema e o Giroud, os 2 atacantes, que jogadores. Bem equilibrado o time da França. Agora, Pedro, eu tô para dizer que se eu tiver que escolher entre a Alemanha e a França, até por esse cansaço da Alemanha, a Alemanha não jogou um grande futebol na Copa. Jogou nada. A Alemanha tem... A Alemanha jogou uma partida boa, Pedro, só contra Portugal. Contra Portugal, exatamente. Depois não repetiu, não conseguiu repetir. Contra a Argélia aí, quase perdeu o jogo. Olha, por detalhe, porque o goleiro foi espetacular. O goleiro foi o melhor jogador em campo da Alemanha, né? Agora o que me chama a atenção, particularmente nessa Copa, é o seguinte. Todas as seleções, as grandes seleções, escalam jogadores negros. Ou jogadores nascidos nos países, nos países das seleções, ou, sei lá, filhos de africanos, enfim, que foram morar na Europa. E eu gosto muito disso. Como é que tu pode conceber que exista racismo, esta imbecilidade do racismo, que as grandes seleções do mundo, principalmente as seleções europeias, dependem do futebol dos negros para brilharem? Depende do futebol dos negros. Tu já imaginou se nós assistíssemos uma Copa sem jogadores negros? O que seria da Copa? Seria uma porcaria a Copa do Mundo. Isso só reforça a ideia da imbecilidade do racismo, né? Que depois vão aplaudir e vão torcer pelos jogadores que eles mesmos fizeram gestos e atiraram bananas, esse troço todo aí. Exatamente. Grandes jogadores negros. Nós criticamos o Fred, né? Todo mundo está criticando o Fred. Eu diria que eu queria o Fred no meu time aqui em Porto Alegre. Eu queria o Fred no meu time. Agora imagina os outros, Pedro, esse negrão da Bélgica aí. Eu queria o André Lima, imagina o Fred. Mas eu vou te contar o Fred é um baita centroavante, só que o Fred está vivendo um momento muito, muito delicado. Ele não está conseguindo jogar. A bola tem chegado pouco para ele, também é verdade. Mas ele não está conseguindo, quando tem a bola, nem fazer jogada. O Jô perdeu um gol, Guerrinha. O Jô não é a solução, nós não podemos ficar na mão. Aquele gol que o Fred não perderia. O Fred não perderia. Aquele gol que o Jô perdeu, a bola passou em cima da canela. Se o Brasil ficar na mão, com todo o respeito do Jô, que fez uma baita Libertadores, o Brasil está morto. Está morto. Primeiro que o Jô, eu vou ser bem claro com vocês, o Jô não é nem centroavante. Também tem. Primeira coisa, o Jô não é centroavante. Ele está quebrando o galho ali, está fazendo até bem, mas ele não é centroavante. Segundo lugar, ele é o Jô. Tem uma coisa que o próprio Fred já admitiu, que agora ele não está tão plantado, não está tão aipim. Há um pedido para que o Fred se movimente um pouco mais, venha até o meio do campo, por exemplo, e tal, já dá uma melhorada. Já que ninguém chega nele, quem sabe ele tenta se aproximar um pouco. Agora, né, essa do Cacalo querer, hein, Pedro? Essa do Cacalo querer o Fred no Grêmio é fantástica. O Cacalo voltou fora da casinha. Porque, em primeiro lugar, é o seguinte, ele tem que consultar o Anderson Moreira, que é o treinador do Grêmio. E tem que consultar o presidente do Grêmio. Né? E eles, o presidente do Grêmio e o treinador, podem autorizar ou não. O Cacalo manda mais na seleção brasileira com o Filipão do que no Grêmio. Então não adianta ele querer o Fred se o Anderson Moreira não quiser o Fred. Mas o Cacau tá com ciúme, o Felipão chamou 6 jornalistas lá para se aconselhar e o Cacau não foi chamado. Imagina um troço desse. Mas eu não sou jornalista, Pedro. Tu trabalha no programa de jornalismo, né? Não, trabalho no programa de rádio, eu sou radialista. Eu, aliás, vou te dizer uma coisa, Pedro, eu acho que ele pisou na bola nessa atitude aí. Eu também. Pisou e os jogadores não gostaram. Pisou na bola, não foi legal. Ou chama todos ou não chama nenhum. Porque a hora que se o barco afundar, entendeu? O bicho vai pegar pro lado dele. Quantos caras devem estar raivosos hoje com ele? Ele imitou a Dilma. A Dilma levou 20 jornalistas, entre eles o Paulo Santana, o Juca Kfouri e tal. E o Filipão resolveu fazer uma coisa parecida com ele. Ele pisou na bola. Se ele não, olha, um malandro. Ele me convidou, é malandro o Filipão, mas não foi bem nessa aí.
Não, tu imagina, Guerrinha, se tu briga com a tua mulher, ela vem se queixar para outro cara, que não tu, tá entendendo? É mais ou menos o que aconteceu. Então os jogadores choram, né? Pareciam umas carpideiras chorando, negócio que, sei lá. O Internacional, desculpe, a seleção brasileira, amanhã, me disseram na sexta, não vai entrar mais com a mão no ombro. Não, vai entrar com lenço. Ô Pedro, quais são os dias? Chorar, né? Quais são os dias do Sala Online aqui? Quais são os dias do Sala Online? Sala... Hein? Não, hoje e amanhã, né? É. Então, num oferecimento de Real Mix Gourmet, qualidade de loja especializada, preço de real atacado. E também de Blackbird, é pura energia. Vou fazer uma frase para que vocês não esqueçam, tá? Preste muita atenção. Não despreze o senhor Luiz Felipe Scolari. Não é questão... Daqui a pouco ele está na final e vai botar faixa. Não o despreze. Carlos, ninguém está julgando o Luiz Felipe treinador. Eu estou julgando a atitude que ele teve, foi uma atitude equivocada. Não pode, nessa hora, chamar meia dúzia de jornalistas. Ou chama todos, ou não chama nenhum. Ou se quer falar com meia dúzia, como é, não é lá o local. Marca um outro local para falar com os caras. Agora, porque vai vazar e não fica legal. Aqueles que não foram chamados, sabe como é que eles estão hoje? Eles estão tudo esperando o desfecho da seleção. Se a seleção ganhar, passa batido. Se a seleção perder, vem tudo, o bueiro estoura. Olha aqui, avisou pro fulano, pediu pro Beltrano, pediu pro... Não. Não é por aí. Agora, Pedro, depois de 5 jogos no Beira-Rio, Pedro, 5 jogos da Copa do Beira-Rio, todos nós, a nossa maneira, né, estamos fazendo uma espécie de inventário, né, do que sobrou, enfim, do que nós vimos e tal. E evidentemente que as pessoas destacam mais chamando o legado da Copa, né, algumas obras de mobilidade que vão melhorar, digamos assim, as condições de mobilidade na cidade de Porto Alegre, isso é verdade. Mas, no meu caso, para o meu gosto, o grande legado desses jogos aí da Copa do Mundo, em Porto Alegre, de 5 jogos, foi a maneira como os torcedores se comportaram dentro do estádio. Eu fiquei simplesmente arrepiado, Pedro. Porque nós não tivemos nenhum problema na área de segurança, problema maior na área de segurança. Alguns pequenos problemas pontuais, assim, sabe? Mas nenhum problema maior na área de segurança. E torcedores de todas as seleções, torcedores do Grêmio, do Internacional, assistindo no mesmo espaço o jogo, dividindo as arquibancadas do Beira-Rio, sem agressão, sem palavrões, sem nada. Então, esse é o principal legado da Copa. Mas será que a gente pode ver isso só na Copa do Mundo ou nós vamos ver nos próximos jogos do Campeonato Gaúcho? Uma diferença que tem a Copa do Mundo é que não tem torcida organizada, né? Isso já melhora bastante o ambiente, né? Impressionante, tu via pessoas, pelas mães, com filhos no colo, com criancinhas no colo, né? Os torcedores juntos, brincando, né? Evidentemente, aquela flauta normal em jogos de futebol, camisa do Grêmio, camisa do Internacional nas arquibancadas, sem nenhum problema, né, de violência, de agressividade. Puxa vida, esse para mim é o maior legado, Pedro, desses 5 jogos da Copa no Beira-Rio. Concordo plenamente. E segundo a Secretaria de Turismo, está publicado na 0 Hora hoje, os turistas que chegaram em Porto Alegre, mais de 300 mil, gastaram cerca de R$1 bilhão. Ou seja, se 40% é o custo do Brasil, o faturamento dos órgãos do governo foi de R$400 milhões na cobrança de impostos. Não é pouco, né? Agora, não surpreende também pela hospitalidade dos gaúchos, né? Os gaúchos sempre foram hospitaleiros. Só que agora essa hospitalidade dos gaúchos foi plenamente reconfirmada, foi confirmada essa hospitalidade dos gaúchos. Falar em hospitalidade... Porto Alegre é uma cidade hospitaleira, os gaúchos são hospitaleiros. Falar em hospitalidade, aquela fala, Pedro, companheiros, do Luiz Henrique Benfica está pensando em mim, do Luiz Felipe, que nós somos muito educados, eu tenho que voltar a ser como eu era antes e nós temos que ser menos educados. Como é que tu interpreta isso, Pedro? Sei lá, eu acho que o Filipão tá demodé, né? Ele tá indo para Caravaggio, tá jogando bilhetinho. Eu acho que o Filipão tem que recuperar as qualidades de futebol dele, não essa coisa de chamar jornalista, sabe? Escolher 3 ou 4 figuras, tirar fora os que ele não gosta. Acho que isso tá completamente fora de moda. Acho que o Filipão tá meio antiquado. Ele tem capacidade para fazer um bom time de futebol, não está conseguindo fazer, né? Porque o Brasil não está mostrando com os seus jogadores uma coisa. Hoje a seleção brasileira está igual a do Mano. E o Filipão pode, quem sabe, essa semana, recuperar a seleção brasileira, fazer uma grande partida e, como disse o Cacalo, eventualmente nós chegarmos à conquista do título. Lauro, liguei no online, agora tu tá de blusa amarela, Lauro. Como tu tá bonito. Em que cidade tu tá, Pedro? Fortaleza. Fortaleza. Já tá em Fortaleza. Levou casaco, Pedro?
Levei. Olha aqui, ó. 32 graus. O mar aqui parece Capão da Canoa, viu, Lauro? É parecido, viu? 1h 34 minutos e meio, diga. Só uma frase aqui do Neymar, momento, não é descontração, ele perguntado sobre o que ele achou da palestra da doutora Regina Brandão, ele disse, olha, eu nunca tinha feito, gostei muito, acho que é um negócio interessante, talvez, e até recomendo para vocês, jornalistas. Ah, muito bom. Ele disse que não quer ser goleador da Copa, ele quer ser campeão. Ele disse que a seleção não tem que dar show, tem que chegar ao título. Respostas interessantes do Neymar, né, Zé? Bom, quando nós temos aqui o Momento Bairrista, é num patrocínio de Olina, essência de vida. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E também de Viação Ouro e Prata. Alô, Hugo Fleck. A Luana, nossa amiga da Ouro e Prata. Viação Ouro e Prata, seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. A hora certa, 1h 35 minutos e meio. Fala, Diori, fala bem alto, fala bem alto. O bairrista tá ok? Até já dei os patrocinadores do bairrista, Olina e Viação Ouro e Prata. Diga, guri. Antes do bairrista, eu quero ser solidário com o Cacalo. Eu estou olhando na tela do computador, Guerrinha e Lauro Quadros aparecendo fortemente. E o Cacalo não aparece. O Cacalo não quer holofote. Eu sou discreto, Pedro, eu sou discreto. Eu acho que tu tá te escondendo. Nem o braço dele aparece. O bairrista, vamos ao bairrista, Vladimir. Depois de provar X coração, alemães abandonam o cachorro quente e cogitam se mudar para o Rio Grande do Sul. Só mesmo o Rio Grande para criar essa maravilha, me disse um deles, che. Hora 36 minutos e meio, promoção Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. A temperatura 15 graus, Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Vai construir ou reformar sua casa? Então preste atenção. Previna seu patrimônio contra infestações da madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim, o conservante total da madeira, produto Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, Casa Quente Tumeleiro, uma casa aconchegante se faz com grandes ofertas e tudo em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro Mastercard. Mércio, um abraço. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Velho Jean Paul, né, dizia, você e as suas escolhas, né? Nós somos as nossas escolhas, tá aqui, ó, bobagem. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Para dona Santina não ficar com ciúme também, dona Santina, matriarca do Zafari, que mora até hoje ali na Rua Carazinho. Beijo, dona Santina. Já voltamos. O palhaço. Amplie seu conhecimento e transforme sua carreira. Faça MBA na ESPM. São 12 cursos nas áreas de gestão, marketing, moda, digital, branding e liderança. Tudo com a estrutura e os professores da melhor escola de negócios do sul do país. MBA ESPM. Inscrições abertas. Informações, acesse www.espm.br/MBA. Faça MBA na ESPM. A Fontana Indústria Gaúcha está completando 80 anos e sempre esteve um passo à frente, criando novidades tecnológicas para o seu dia a dia. São mais de 180 produtos das linhas de higiene e limpeza, como os sabonetes líquidos e em barras Sensus e a nova linha de limpeza Font Day, composta de detergente concentrado, odorizante, aromatizante e do único tira-manchas com Enzimax. Fontana 80 anos, revolucionando a maneira de cuidar da casa e de você. Minuto Simers. A população está cansada de sofrer em emergências superlotadas. As baixas temperaturas chegaram e repete-se a falta de planejamento para ampliar a rede de atendimento. Na Copa do Mundo, gestores públicos improvisam nos serviços a milhares de visitantes. O desfecho do Mundial em campo é incerto, mas na saúde a derrota é vergonhosa. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde.
Promoção Excelsior Pneus 60 anos. Uma grande comemoração merece um grande prêmio. Compre 2 pneus Pirelli na Excelsior e concorra a 4 viagens com acompanhante para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Excelsior Pneus 60 anos. Você em grande estilo no paddock VIP da Pirelli na Itália. 6 dias inesquecíveis. Consulte regulamento em excelsiorpneus.com.br. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Certificado de autorização Caixa número 6-0650/2014. Machê, tu viu a seleção? Mas vou te contar um caos, hein? E eu sempre te disse que esse Filipão é cunhudo. Porcozinho, tu acha que vamos ser campeão? É difícil, che. Mais difícil que nadar de poncho. Mas vamos ganhar, né? Somos bons de Copa. De Copa, cozinha e principalmente de churrascada. Dá-lhe, Olina! Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tenha produtos de excelência em sua obra. A Construror lhe oferece tijolos à pronta entrega e blocos cerâmicos, com certificação PSQ e laudo de resistência ao fogo. Construror, a base de confiança da sua obra. Tijolos, blocos estruturais, lajes, pavilhões, tubos, grades e gradis. Solicite uma visita pelo telefone 51-3635-8085 ou acesse construror.com.br. Blackbird é energia, na balada no seu dia. Blackbird Energy Drink, Blackbird é o que eu queria. Levanta seu astral, fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem! Blackbird Energy Drink, o seu energético. Há 42 anos, o Grupo Ruder atua no mercado de segurança privada. Líder no Rio Grande do Sul, possui profissionais treinados em centro de formação próprio, estrutura completa, além de sistemas de alarmes monitorados e câmeras de segurança de última geração. A experiência da Ruder, aliada às tecnologias mais avançadas, proporciona soluções personalizadas para você e sua empresa. Acesse www.ruder.com.br e saiba mais. Ruder, sua confiança faz a nossa força. 1h42, também conhecido como 18 para as 2. Hora certa, Excelsior Pneus, promoção Excelsior Pneus 60 anos, você em grande estilo no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, 15 graus a temperatura, Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Olha a interativa aqui para Nasale, últimas unidades do Lovely na São Luís 600, nasale.com.br. Alô, Nazareno, a pergunta, qual a solução para o ataque da seleção brasileira? Fred, Jô ou atuar sem centroavante? Boa pergunta essa. Eu acho que a primeira coisa que o Brasil tem que fazer para ganhar da Colômbia é parar de chorar. O Brasil não pode estar chorando no hino, está chorando no pênalti, está chorando não sei aonde, está chorando em tudo. Primeiro, bota lá e bota na cabeça. E aí entra o Filipão no vestiário. Vocês estão vendo do outro lado do campo lá? Tem um time que é bom, mas o nosso é melhor. Nós vamos ganhar deles. Entra lá e vamos ganhar deles, que nós jogamos mais... Pronto. Dá essa injeção nos caras. Essa é a maior virtude. Olha, tá falando quem conviveu 4 anos, todos os dias com o Filipão no vestiário. Essa é a maior virtude do Luiz Felipe. Tem que fazer isso. O poder de comunicação que ele tem com seus atletas é inexplicável. Olha, ele é muito mais comunicador. Eu digo comunicador no sentido de relacionar e saber dizer para os atletas o que ele quer. É impressionante o poder de comunicação que ele tem. Por isso, eu atribuo ao fato dele não ter se dado muito bem no Chelsea. Porque dificuldade de língua. Dúvida, né? Agora, é impressionante. Eu acredito que ele vai tirar coelho da cartola ainda do Filipão. Olha aqui, ó, Pedro, não sei se tu falaste ou alguém falou na atualidade, talvez tenha sido tu, provavelmente, tá? A questão do Chororô e o capitão Thiago. Eu gosto muito do Thiago como pessoa e como jogador. Mas tem o seguinte, o capitão tem muito mais perfil de capitão o Davi Luiz do que o Thiago. Né? Não,
O Vianney tem essa percepção. O Davi Luiz é muito mais homem, muito mais combativo, líder, mais decisivo e muito mais adaptado a esses enfrentamentos importantes como é a Copa do Mundo. E o Thiago Silva é uma choradeira impressionante. Eu acho que o Guerrinha tem toda a razão, tem que parar com a choradeira, tem que jogar. E isso cabe sim ao Filipão entrar lá e dizer, vamos jogar, vamos parar com isso. Agora, a grande característica, Pedro, da seleção argentina é a sua Messi dependência, que é a grande característica do Brasil, é Neymar dependência, né? Mas a Argentina tem um outro jogador que faz. Maria joga Di muito. Maria. Di Maria é bom jogador também. Eu ia citar esse jogador. Então eu respeito dois jogadores fundamentalmente na seleção argentina. O Messi, por uma obviedade, né? E o Di Maria, que é muito bom jogador. Mas aí eu fico pensando, Pedro, nos critérios de convocação dessas seleções. E nós estamos, de repente, contestando até alguns jogadores convocados pelo Luiz Felipe Scolari. Mas e no caso da Argentina, que o treinador da Argentina, o Sabeja, jogou no Grêmio, que o treinador da Argentina, que esquece um cara como o D'Alessandro. Não, isso é anedótico. Porque o D'Alessandro joga de costa na seleção argentina. Ele joga de costa. Então é anedótico. Tu tiraria o Di Maria? Pra botar o D'Alessandro? Mas joga. Isso é heresia. Não, ele joga na seleção argentina. O D'Alessandro tem lugar na seleção argentina. Não, até de goleiro. Eu acho que a Argentina até de goleiro. carece. Isso. Para aí, só tu acha isso. Essa peça aprendeu a jogar aqui no Estádio Olímpico. Eu acho que a Argentina carece de um armador. Mas é evidente. Eu acho. A Argentina joga com 3 atacantes. Se o Messi não pegar a bola e não fizer o que o Messi faz, que o Messi joga muito, claro, joga demais. Mas não tem aquele jogador que pifa na Argentina. Não tem. Não sei quais são esses critérios de convocação de jogadores, sinceramente. Eu respeito o treinador. O treinador tem bronca, não quer levar, respeito. É o direito do cara. Mas a Argentina não tem armador. Queremos comemorar também, viu, Pedro? Querer colocar o D'Alessandro na seleção argentina é a mesma coisa que eu pleitear pelo Barcos na seleção argentina. É a mesma coisa. O Barcos e o D'Alessandro são idênticos. Eu não acho que seja isso, demonstrando Cacau. toda a tua capacidade eu até vou te dizer mais. O D'Alessandro são idênticos. O D'Alessandro e o Barcos são idênticos. Um é meio armador, o outro é centroavante. Eu até vou te dizer mais, Cacau. Um é meio armador, o outro é centroavante. Vamos botar que ele tenha bronca, como ele tem bronca do D'Alessandro, não quis levar o D'Alessandro. Perfeito, não quer levar. Leva o Conca. Ele tem que levar um armador. Não existe prédio que levante sem engenheiro. O Brasil está comendo o pão que o diabo amassou porque não tem um armador. Aí estoura no Messi que tem que ir no Messi, no Neymar que tem que voltar, no Fred que não recebe, e aí nós ficamos assim, mas o Hulk vai decidir. Não vai. Qual é a função do Oscar, que eu estou tentando descobrir? É armador, mais meia, meia armador, Oscar, na verdade. Qual é a função Na verdade, ele é meia armador, um jogador parecido com o Juliano do Grêmio, e tem que jogar, carrega a bola. Tem que jogar do lado ou no meio, Oscar? Não, no meio. Como é? Ô, Lauro, todo jogador mas que eles botam o Oscar do lado. Todo jogador que enxerga o campo inteiro tem que jogar no meio. Aí os caras botam o Oscar do lado. Pedro, é o seguinte, segundo aniversário da Gaúcha SM, a Gaúcha de Santa Maria. 2 anos da Gaúcha SM. É verdade. Passa Parabéns ligeiro, a todos os nossos amigos. Foi a primeira medida tomada pela direção da RBS de levar a Gaúcha para o interior. Foi Santa Maria, seguiu-os Caxias, agora a Rádio Gaúcha Zona Sul, né? A Rádio Gaúcha Serra e depois a Rádio Gaúcha Zona Sul. E Santa Maria tem uma repercussão belíssima. Eu quero mandar um abraço a todos os santamarienses, agradecer pelo carinho que todos dispensam a nós da Rádio Gaúcha, muito particularmente ao Sala de Redação, porque, olha, é uma iniciativa muito interessante que a gente teve com a repercussão que estamos tendo. Então, 2 anos, um abraço a toda a cidade de Santa Maria. Pedro, eu adoro Santa Maria, eu acho uma cidade maravilhosa, sabe? Por tudo que é Santa Maria, né? Desde a época que eu era estudante, lá em Santana do Livramento, eu vinha para Porto Alegre de trem. E o trem estacionava ali na estação ferroviária Santa Maria, obrigatoriamente e tal. Desde essa época eu gosto muito de Santa Maria. Mas eu gostaria que Santa Maria, Pedro, tivesse times de futebol mais fortes. E já teve times de futebol fortíssimos lá. E Santa Maria gerou grandes jogadores, extraordinários jogadores que entraram... Do Inter, tinha o Guarani Atlântico Santa Maria, que era muito interessante. Não, o Rio Grandense. Rio Grandense Santa Maria, além do Inter, né? Mas grandes jogadores, Pedro, que saíram de lá e se projetaram no futebol brasileiro, no futebol mundial. Eu estou me lembrando do Oreco, que saiu do Inter de Santa Maria e veio jogar no Internacional. Depois foi tudo aquilo que você viu do Oreco. E teve o seu grande azar, eu digo que isso é azar, né? Porque de repente tu vai disputar o lugar da seleção brasileira com o Nilton Santos. Quer dizer, é brabo, né? Que é simplesmente a enciclopédia do futebol mundial. Mas ele estava lá como reserva do Nilton Santos na seleção. Exatamente. Então ele foi na seleção, mas ele não teve o protagonismo do Nilton Santos, evidentemente, por isso, porque era Nilton Santos.
quem concorria. Mas Santa Maria deveria ter, sim, times de futebol mais fortes. E eu não sei por que é que não tem. Porque é uma cidade bem situada geograficamente, uma cidade rica, e não tem grandes times de futebol. O futebol da Fronteira também, que tem uma história espetacular. Falando de Uruguaiana, por exemplo, né? Pô, pelo amor de Deus, o mesmo Livramento, o futebol da Fronteira, pô, não dá para entender Por isso aí. falar em fronteira, interior, Lauro, estou chegando à conclusão que o Higuaín na Copa do Mundo é o Badico com grife. Porque é outro centroavante que, como os centroavantes brasileiros, não contribuem em absolutamente nada. É só o Messi e o Di Maria, claro que com a preponderância do Messi, que esse é hors concurso. Pedro, nessa altura da Copa do Mundo, né, nós estamos nos encaminhando para as quartas de final e a gente já pode fazer um balanço relativo do que ocorreu na Copa do Mundo. Na tua opinião aí, Pedro, qual foi o maior fracasso de seleções na Copa? Qual foi a seleção? A Espanha, né? A Espanha. O tombo maior foi da Espanha, né? Depois da Espanha, a Itália, né? Depois. O próprio Inglaterra. Lauro. Espanha, eu fiquei impressionado, Pedro, porque antes. Sabe que a seleção da Espanha realmente me decepcionou de uma forma assim. Foi um fracasso. Por que porque antes da Copa do Mundo, iniciar a Copa do Mundo, todos nós voltamos as nossas atenções para a disputa da Liga Europeia de Futebol. 2 times de Madrid disputaram a final da Liga Europeia. Agora sabe que acabou dando a lógica, né? Pois é. E aí, de repente, esses 2 times protagonistas do futebol, né, europeu, um país que tem esses 2 times, simplesmente não figura. Sabe que acabou dando a lógica? Dentro do torneio Copa do Mundo, acabou dando a lógica, porque estão classificados os 8 primeiros colocados da primeira fase. Não tem nenhum segundo. São exatamente os 8 primeiros colocados. Outra coisa, como curiosidade, são 64 jogos, só faltam 8. São 4 das quartas de final, 2 das semifinais são 6, o terceiro lugar e o campeão. 8 só dos 64. Estamos na reta. Agora, vocês podem me informar o que aconteceu com o Vicente Del Bosque? Tem alguma notícia em relação a ele? Ele continua na seleção, não? Ele achou que tinha terminado o ciclo dele. Parece que vão decidir isso depois, né? Mas quantos técnicos perderam emprego na Copa aí? Um monte de técnico perdeu emprego. O Zé Alberto tá chamando. Fala, Zé. Fala, Zé. Para informar, terminou a entrevista do Neymar, mas uma coisa que ficou pendente ainda do noticiário do meio-dia, misteriosamente o Marcelo deixou o treino. Ele saiu e foi direto para o vestiário, até se falou que ele estava sentindo problema na coxa. O esclarecimento veio agora. E qual não é o problema do Marcelo, como ele teve vontade de ir ao banheiro no meio do treino. Acontece. Foi na corrida para casinha. Então tá aparentemente tudo bem com o Marcelo e Neymar terminou aqui a entrevista. Daqui a pouco a seleção se manda da Comari. Sabe que uma coisa que eu fico pensando que é escatológica é o seguinte, o urinar. O cara fica... Bom, o velho é uma coisa e o jovem é outra coisa, né? Pode ficar 4 horas sem urinar, tá tudo bem. Eles tomam água, não sei... Bom, eles estão correndo, estão suando, então pelo suor também elimina, né? Mas será que não dá vontade de fazer xixi e tal? Já aconteceu de jogador fazer xixi dentro do campo. É muito interessante a pergunta, né? né? E o repórter ali com fita métrica. Importante para a decisão dessa Copa do Mundo. Isso. O troço me impressiona. Cocô, xixi. Pedro, um assunto tão importante que tem que ser tratado pelo Ministério da Cultura. Isso. Ministério da Cultura. Avisa tu que tá por aí, Pedro. Avisa o Blatter aí. Porque ele tá bravo porque urina sentado, só por isso. Pedro. Não, acontece o seguinte, Pedro, tem caras aqui no sala de redação, em meio ao programa vão direto ao banheiro. E ficam mais tempo do que deveriam no banheiro. Tudo de mirão no banheiro. Mas eu não vou dizer quem. Teu chapeuzinho tá bonito, hein? Agora te vi, Cacalo. Agora tu tá bonito, com o bracinho pra cima, tá tudo em ordem, né? Mas ainda na tipóia, né, Pedro? Na tipóia, claro. Não, mas tá melhor, né? Quem é que tem? Sobrevivendo. Surviving. Quem é que vocês acham que tem a parada mais dura? O Brasil contra a Colômbia, a Alemanha contra a França, a Argentina contra a Bélgica, ou o outro jogo é Holanda e Costa Rica. Holanda e Costa Rica eu acho que é para e corrida. Pedro, sabe o doutor aqui, personagem do Sala? Sei. Ele mandou uma mensagem agora dizendo o seguinte: não bastava o jogador brasileiro chorar, como disse o Zé Alberto, agora tá tudo se borrando. Essa pergunta que o Guerrinha fez é interessante, Pedro. Eu colocaria 2 jogos dificílimos.
Então, o jogo esse do Brasil, obviamente, de sexta-feira. E esse confronto aí de Alemanha e França. Ah, não, esse é o grande jogo. Olha, esse jogo aí eu não sei. Não, eu discordo. Eu discordo, Kenny. Eu acho que, bom, Alemanha e França não precisa falar, né? Como agora, história, o jogo mais difícil quem tem é a Argentina contra a Bélgica, não é o Brasil. Do Brasil perto da Bélgica é barbada. Eu escrevi ontem que o problema do Brasil não é a Colômbia. O problema do Brasil é o Brasil. Olha o resultado da Interativa. Atenção, Pedro, para o resultado da Interativa. Vamos lá. Perguntamos. Qual a solução para o ataque da seleção brasileira? 3% responderam que a solução é o Fred. 26% que é o Jô. E 71% jogar sem centroavante. Atenção, jogar sem centroavante não é jogar com 10 em campo. É jogar sem centroavante. Não, é necessário. Dedicada a Kenny Braga a explicação. Necessária. Kenny Braga. Que maravilha. Por... Quem é que vocês acham que ele bota no meio campo? Paulinho. Eu acho que ele bota... Paulinho com certeza. Paulinho com certeza no lugar do Luiz Mas Gustavo. Tirar mas eu acho que ele bota o Henrique... do Luiz Gustavo. Mas se tirar o centroavante, eu acho que aí é o William... Tá, mas para aí, quero entender. Mas não vai tirar o Paulinho joga no lugar do Luiz Gustavo. Não, não é exatamente no lugar. Não, é isso que eu quero saber. Quem é que vai fazer a proteção da zaga? É Fernandinho primeiro e Paulinho depois. Não, também não. Também não. Fernandinho não pode ser. Mas ele cogitou. Não, nós temos dois lá que ele pode cogitou escolher. do Henrique também. O Henrique ou o Hernandes. Ele pode escolher um dos dois. Os dois com H. Não, treinou o Henrique hoje da manhã. O time está encaminhado. O Hernandes joga de primeiro volante. Estourou. Não, o Fernandinho é muito mais atacante que o Hernandes. Estourou. Por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mind. Reconhecimento que devemos a você. Muito obrigado, hein? www.ruder.com.br. Olé Carhouse Toyota, toda a linha Toyota Etios com taxa zero e financiamento em até 30 vezes. Um espetáculo de condições. Faça um test drive na Carhouse. Carhouse Toyota incomparável. Quer saber mais sobre os empreendimentos da Next Group? Entre em contato direto pela WhatsApp 51 9116 8198. Para não termos esse problema da camisa 9, na próxima Copa do Mundo, Lauro, nós vamos naturalizar o Barcos. Perfeito. Pedro, Zé Alberto, Kenny, Cacalo, Guerrinha, voltaremos amanhã. Também tem sala de redação, porque amanhã não tem jogo da Copa do Mundo. Só na sexta-feira com quartas de final. Boa tarde. Sala de redação. Debates esportivos na Copa. Oferecimento Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Carhouse e Next Group.